Milton, vai ter um novo aumento de salário aí, né? Eu já dou como certo esse aumento do salário, pelo menos para 1.320. Inclusive, eu quero até abrir uma chamada de atenção aqui. Ontem, eu acompanhando o Instagram, né, de algumas pessoas, até aqui da região Nordeste que eu acompanho, e que se dizem da área jornalística, e é nessas horas que eu tenho vergonha dessas pessoas. Dá uma vergonhazinha alheia. É. Ontem começou a se noticiar que Lula vai aumentar o salário, de acordo com palavras do ministro do Trabalho, para 1.396. Isso é mentira, pessoal. O que, o que o ministro explicou é que se tivessem mantido em prática tudo que o Lula fez, né, de acompanhamento do crescimento do salário, da valorização do salário, desde a época que ele colocou isso, implementou isso, hoje o salário estaria em 1.396. E não que ele vai aumentar o salário para 1.396. São duas coisas distintas, tá? Mas, claro, dentro dessa linha de raciocínio, eu acredito sim que esse aumento salarial para 1.320 vai ser realmente confirmado, Tiago, lá em meados de maio, embora eu ache isso muito distante ainda, tá? Não acho nada coerente jogar isso lá para maio. Ah, mas é em alusão ao Dia do Trabalhador. Cara, Dia do Trabalhador é todo dia. O pessoal está precisando de dinheiro agora. A gente tem que esperar para maio. Então, mas se é o que eles estão direcionando, bora lá, né? Mas eu E o acredito que valor? tem condições. 1.320. 1.320 para quem ganha o mínimo e para quem ganha mais que o mínimo vai ser É, uma coisinha mais michuruca, né? na verdade, essa foi a minha maior discussão com o Pompeu de Matos. Quem acompanhou a live aqui pôde perceber. Inclusive, eu publiquei esse vídeo ontem, um corte, né, dessa live, ontem, em pleno domingo, e teve uma repercussão muito positiva, no sentido de muita gente ter visto o vídeo. Mas é lamentável que eu não consegui extrair do Pompeu de Matos um caminho de solução. Ele deixou muito claro que está todo mundo muito atordoado em meio a tudo isso, porque, de fato, o governo não tem uma estratégia para valorizar aquela pessoa que contribuiu mais e que hoje deveria estar tendo seu salário também valorizado. Ele Sim. apenas disse: olha, Milton, a política de aumento salarial é baseada no salário mínimo. Aí eu digo, Pompeu, mas não tem lógica absolutamente nenhuma ignorar quem recebe acima do mínimo. São pessoas que contribuíram mais. São pessoas que agora precisam desse pouco mais que está fazendo falta para eles. Ele até falou, mas Milton, se for mudar a política de valorização do salário sem pensar no salário mínimo, que a grande maioria das pessoas recebe o mínimo, vai acabar nem tendo valorização para o mínimo nem para quem ganha acima. O que eu acho, Tiago, é que a equipe do Lula, que foi separada agora para se trabalhar a valorização de novo do salário, precisa aproveitar esse grupo de estudo e ver uma forma de valorizar quem ganha acima do mínimo, cara. Mais 1 ou 2 anos, no máximo, quem ganha acima do mínimo e que hoje já paga imposto de renda vai estar ganhando um salário mínimo praticamente, e esse salário mínimo vai estar tendo cobrança de tributo. Isso é inadmissível. Não dá Sim. para ignorar isso por mais quantos anos para que isso comece a acontecer? Será que vão esperar acontecer para que se pense em fazer alguma coisa? Então, o que eu acho é que o governo começou a trabalhar, mas tem muita coisa a desejar ainda. Tudo bem, é pouco tempo de trabalho, mas se a gente não cobrar agora, como o próprio Lula pediu, a gente não vai cobrar só na hora que estiver morrendo, literalmente. Não dá para esperar mais. A política de valorização do salário de todo mundo tem que acontecer agora. É. Não dá para esperar o aposentado ficar que nem os Yanomami para poder entrar em ação. Uma coisa é legal a gente deixar claro: só o Pompeu ele é oposição nessa circunstância aqui ou ele está na Ele base é, governista? ele é a situação, ele é base do governo. Ele está na base. Tá, Tá, o que pra gente nesse momento é base do governo Lula. base do governo Lula. Ah, então beleza. No ano passado ele tava como oposição, então. Tava como oposição. Tava como centro, mas era mais oposição. Porque o que É. acontece? O Pompeu é do PDT. Né? O ministro da Previdência é do PDT. Né?
Então, Entendi. assim, o PDT está tendo uma participação muito importante. Eu quero até, inclusive, falar que dentro dos próximos dias a gente vai estar tendo uma conversa bem interessante com o Adroaldo Portal, que já é bem conhecido do nosso público. O Adroaldo acabou de ser confirmado, né, como secretário de Previdência, né? Então, da Previdência. Então, isso é muito interessante, porque ele fica aí, né, a um nível acima da presidência do próprio INSS. Então, isso é muito importante. Ele fica aí como interlocutor, praticamente, entre o Ministério da Previdência e a presidência do INSS, né? Eu acho que isso tem muito a contribuir para o nosso trabalho, já que o Adroaldo já contribuiu tanto e ele sabe, né, no bastidor, como é que é a nossa luta e a necessidade que a gente tem de visibilidade, né, e efetiva ação. Muito bom. Gente, quem tá aí no chat, fica tranquilo, tá? Se tiver dúvida, pergunta, pode deixar registrado aqui. Eu vou marcar. No final eu vou ler todas as perguntas boas, pertinentes, que vocês estão mandando nos comentários também. A gente lê com muito carinho. Muita gente fala, poxa, ninguém nunca me leu meu nome, né? Aqui no canal é Thiago, frequente eu ver isso. Pode deixar aqui que a gente vai acompanhar, tá? Pode falar, meu. Tiagão, eu acho até interessante a gente fazer um comentário baseado aqui no comentário da Ana Lúcia. Eu gosto muito das falas da Ana Lúcia, mas como nem todo mundo tem uma compreensão, às vezes, tão ampla, é importante a gente salientar uma coisa. Olha só o que a Ana Lúcia está dizendo. Em todos os governos do PT, o índice do mínimo é sempre maior. Acho que no ano de 2016 o mínimo recebeu o dobro de quem ganha acima do mínimo. É vergonhoso. Concordo que é vergonhoso que não haja aí essa valorização de ambos os grupos. Mas vale lembrar uma coisa: em 2022, quando houve o aumento do salário, e não houve ganho real, né, nem sequer a equiparação basicamente da inflação, de verdade, mesmo que a inflação, eu sempre digo, ela é muito maquiada, mas o que é que o Bolsonaro fez? Né? O Bolsonaro, que eu digo, pessoal, é o governo, não é a pessoa, tá? Até a última atualização de salário em 2022, Thiago, que foi em torno de 10,16%, não havia essa questão da reposição, tá? Ou seja, por que houve um aumento salarial quase que igual para quem ganha o mínimo e para quem ganha acima do mínimo no ano passado? Foi porque o Bolsonaro e sua equipe era boazinha? Não, pessoal. Foi por uma razão simples. O formato era tá? E segundo, a inflação do ano passado, né, de acordo com o que a gente acompanhou, foi da casa dos 2 dígitos, tá? Então, a inflação, quem define ela, quem decide ela, não é o presidente da República, nenhum deles. Muito pelo contrário, a regra diz que o aumento do salário mínimo é baseado, né, até ano passado era baseado na questão da inflação. Ou seja, como a inflação ano passado foi na casa dos 2 dígitos, 10,1, e não tem ganho real, então o aumento foi igual para todo mundo. Foi bom para todo mundo, com certeza. Mas a verdade, Thiago, é que esse formato que o Lula trabalhou lá atrás no mandato dele, de colocar a inflação, repor a inflação e os 2 últimos anos de PIB, isso era interessante. Só não era interessante porque quem ganha acima do mínimo teria que ser alcançado pela mesma regra. Básico isso. Né? Então, como isso não aconteceu agora? Né? Você viu que agora caiu pela metade a questão da inflação, comparado ao ano passado, ficou na casa dos 5%, tá? E aí o governo Lula, dentro do formato que ele usava lá atrás, quis dar esse ganho real, que na verdade, com o salário aprovado pelo próprio Bolsonaro, já houve um pequeno ganho real. Ou seja, não foi o Bolsonaro que fez uma regra, nem o Lula está desfazendo, ou vice-versa, tá, gente? Para que fique claro. O salário agora não foi supervalorizado por conta da inflação, que está maquiada, né, que para mim ainda está na casa aí dos 2 dígitos, mas estão dizendo que está na casa de 5 ponto alguma coisa. E isso é que fez o resultado que a gente está vendo aí. Pois é. É sempre assim, na verdade. O salário mínimo ele sobe de um jeito e os outros salários de um jeito que não é o jeito que a gente concorda. Só fechando essa parte do aumento salarial, o Milton ele traz as informações do aumento. Eu achei até que tinha tido uma informação de um valor acima dos 1.320. Ficou em 1.320 mesmo, né? Muita coisa está sendo ventilada. Agora, certo mesmo, ainda são os 1.320. 1.320.